Gente, eu vou compartilhar com vocês aqui hoje sobre Dorcas. Vocês conhecem Dorcas, né? Então, lá em Atos 9, do 36 ao 42, diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu, e aí Pedro foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Que maravilha, né? Ela se dedicava a praticar boas obras e também dava, esmolas. E aqui a gente tem a primeira pergunta: qual tem sido a nossa dedicação aqui na Terra? A que eu tenho me dedicado? A que você tem se dedicado? Fica essa pergunta de reflexão, né? Eu tenho me dedicado à obra? A fazer o bem a alguém? De que forma eu posso praticar essas boas obras? O que eu posso fazer? O que eu tenho feito? Ela se dedicava às boas obras. E aí fica pra gente, essa reflexão do que a gente pode fazer. Lá no versículo 39 diz assim: todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Quando Dorcas adoeceu e morreu, a sua perda foi lamentada por todos. Se fosse a gente, se fosse eu, será que alguém iria lamentar a minha perda? É muito importante a gente ser útil na casa do Senhor. Como é importante ajudar as pessoas que precisam. Várias pessoas precisando de várias coisas ao nosso redor e a gente precisa querer se envolver com isso, de querer fazer o bem para o outro, Como anda a construção dos meus relacionamentos? Tenho feito coisas que levem os meus irmãos a lamentarem a minha ausência? Ah, que pena! Fulana saiu, mas era uma bênção, mas ajudava tanto aqui, fazia tal coisa, por amor. Pessoa, sabe? Quando você tem essas atitudes de fazer o bem, de ajudar, as pessoas sentem falta. As pessoas sentem falta, lamentam a sua ausência. Eu tenho sido instrumento de Deus aqui na Terra? Nós precisamos pensar nisso, porque nós precisamos ter aqui na Terra, não para deixar, como ela foi importante, não é pela importância em si, é por ser ferramentas, instrumentos de Deus aqui na Terra, porque a palavra de Deus diz que Ele veio para os pobres, para as viúvas, para os necessitados, para os quebrantados de coração, para aqueles que estão sem esperança. Então, a nossa vida aqui na Terra precisa representar isso, No versículo 38 ele fala: quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram chamá-lo rapidamente. O testemunho de Pedro como cristão deveria ser muito bom, Pois ele foi lembrado como alguém que poderia fazer alguma coisa da parte de Deus diante daquela situação. Será que as pessoas lembram de mim diante de alguma situação, sabendo que eu vou ter algo do Senhor para fazer ali? Como nós cristãos temos sido vistos diante das pessoas? Como que as pessoas têm visto a nossa vida? Temos deixado algum legado de forma que as pessoas ao nosso redor possam se lembrar de nós em algum momento quando se fala de fé? Será? Quando se fala de esperança, de apoio, de consolo, será que alguém lembra da gente? Será que alguém lembra de mim? Eu preciso pensar sobre isso, porque eu preciso expressar
eu preciso viver, eu preciso demonstrar essa fé, esse amor, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Eu preciso praticar isso para que as pessoas, diante de alguma situação, possam lembrar. Chama lá, corre lá, chama fulano. Por quê? Porque ele pode fazer alguma coisa da parte de Deus. No versículo 40 diz assim: Pedro mandou que todos saíssem do quarto, ajoelhou e orou. Diante de situações difíceis, ficar sozinha e orar é algo muito valioso. Digo isso para você. Ficar sozinha diante de algumas situações difíceis, situações que a gente às vezes não enxerga nem um palmo de solução. É muito importante, muito precioso esse tempo de se ajoelhar e de orar. Existem momentos na vida que é só você e Deus. Buscar no secreto, ficar a sós com Ele, só vocês dois. Não é solidão, é solitude. É você ter o seu momento ali com o Senhor e buscar, e buscar, e buscar. No versículo 41 e 42 diz assim: Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. De fato, esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Vale a pena lembrar que a vontade de Deus está envolvida em tudo isso que aconteceu aqui, nessa passagem, né? Assim como a questão da missão que é dada a cada um. A oração de Pedro foi atendida porque estava de acordo com o propósito que Deus tinha para a vida de Dorcas. Então, eles estavam alinhados. Por isso, isso tudo aconteceu. Se tivesse chegado o seu tempo, certamente Pedro não poderia, né? Ele não teria podido chamá-la de volta à vida, se já tivesse chegado o tempo dela. Mas a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Então, quando a gente ora e a vontade de Deus está de acordo com a nossa vontade está de acordo com a vontade de Deus, as coisas acontecem de maneira maravilhosa. Então, fica com essa palavra, reflete sobre essa palavra, que você possa ser, em nome de Jesus, um alguém que leva a esperança, um alguém que leva exemplo, testemunho de fé para as outras pessoas, que as pessoas possam se lembrar de você. Então, seja atuante na obra, se envolva, faça o bem, faça a caridade, trabalhe em prol do outro. Em nome de Jesus, amém.